Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa sequência de lives do Sim de Lojas de Ponta Grossa e região. Hoje com mais um convidado especial, lembrando a todos que estamos participando e transmitindo ao vivo pelas formas digitais de comunicação, que é o nosso Facebook e Instagram, nosso portal de acesso, que é o simdelojaspg.com.br. Chamo agora o nosso presidente, senhor José Carlos Loureiro Neto, para que faça a chamada do nosso convidado de hoje. Olá, boa tarde a todos. Eu agradeço a audiência aí quem está assistindo essa live. O meu nome é José Loureiro, presidente de lojas, né? Preocupado com a situação econômica aí. Preocupado com a situação econômica que estamos hoje aí na região, em Ponta Grossa, não só Ponta Grossa, né? Hoje vamos ter o nosso convidado especial aí, o Mário Machado aí, que a profissão dele, ele é bacharel em Direito, especialista em processo civil, pós-graduado em Direito Tributário, agente autônomo de investimentos da Ancorg, sócio-diretor da rede de expansão na Investimento Smart, credenciado a XP Investimentos. Seja bem-vindo, Mário Machado, aí, e deixo a palavra com você. Obrigado, Loureiro. Obrigado a todo mundo. O convite aqui ele veio mais para falar no sentido do trabalho com investimentos, né? Então, o convite veio muito no sentido da gente comentar aí um pouco sobre o cenário atual, sobre como que está a visão, como que os conversam com os investimentos hoje, com tudo isso que aconteceu com o coronavírus. E eu gostaria de falar um pouquinho aí sobre como que é o cenário, como que as coisas estão sendo vistas hoje, né? Se tiver como fazer a troca da tela, por gentileza. Okay. Certo. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui em Ponta Grossa um escritório de investimentos que trabalha com o Smart, que é um dos 20 maiores do Brasil hoje, né? E o que chama mais atenção aí no primeiro cenário, né, numa primeira vista? Tem toda essa evolução de como foi o coronavírus aqui no Brasil, junto com algumas situações tratadas aí, que essa disputa China e Estados Unidos que tem ocorrido. Na verdade, o que é essa disputa? Muitos falam de uma disputa sobre uma guerra comercial, mas no fundo, se trata de uma guerra tecnológica. A China ela conseguiu, no transcorrer do tempo, ter uma evolução tecnológica muito grande, e isso tem gerado aí alguns receios com os Estados Unidos, né? E toda a questão da mortalidade do coronavírus, esses detalhes, as pessoas têm acompanhado aí pelo jornal. Eu vou pular um pouco isso, e eu quero trazer o que isso trouxe aí para o Brasil, né? Então, de alguns dados, aí é um gráfico que mostra como foi a evolução dos pedidos de auxílio de seguro-desemprego, né? Então, houve no começo ali de toda aquela situação da pandemia, teve um grande salto ali em relação aos pedidos, né? E hoje a gente tem aí esse número de pedidos, eles vem caindo, né? Alguns dados adicionais que aconteceram, nós tínhamos uma taxa de juros que estava lá há pouco tempo atrás a 4,5%, e diante das reuniões que tiveram no Copom, que é o Comitê de Política Monetária, essa taxa de juros caiu para 3%, né? Essa taxa de juros, ela, nesse patamar, ela vem no sentido das políticas do governo em estimular mais a economia, né? Com a possibilidade da taxa de juros continuar caindo, né? Então, assim, são alguns vieses aí que várias pesquisas têm indicado. Então, o governo tem tomado várias medidas no sentido de estimular a economia e tapar essas brechas que foram criadas por conta do corona. E aqui tem um dado bem interessante que eu queria trazer, que seria o endividamento em relação à produção de dinheiro, né? Seria a dívida pública pelo PIB, né? Então, alguns países próximos nossos aqui,
a gente vai ter, aqui no canto esquerdo, o México. Então, o México, de todo o PIB dele, hoje, 46% da dívida do país corresponde ao PIB. Já na Colômbia, a gente tem metade da dívida do país corresponde ao PIB, quer dizer que se eles conseguissem pegar o PIB e usassem metade do PIB, eles pagavam toda a dívida. Claro que não é assim que funciona, né? Mas para ter uma ideia. Na Índia, a gente vai ver um endividamento maior, que é mais ou menos 70% de tudo que eles ganham. Então, imagine o seguinte, você é uma empresa, você ganha 100 mil no ano. Significa dizer que, por exemplo, a empresa Índia, 70% do que a Índia ganha no ano, 70% disso é o que ela tem de endividamento. Então, ela ganha 100 mil no ano e tem 70 mil de dívida. A África do Sul teria um endividamento aí na casa dos 62%. Mas o Brasil, como que está o Brasil? Né? Percebam que aqui a gente teve no México uma subida no endividamento do país e depois se manteve estável. No México, de certo modo, está estável. A Índia, ela tem uma tendência de alta do endividamento e na África do Sul teve também uma tendência de alta. Todos os governos hoje, eles injetaram muito dinheiro na economia. Isso vai, obviamente, impactar no como está o endividamento desses países, né? Vai impactar e aumentar um pouco o endividamento desses países. Já o Brasil, o que aconteceu? Vejam que curioso. O Brasil, ele vinha numa crescente de aumentar o endividamento. O Brasil está mais ou menos aí a 75% de endividamento em relação ao PIB e começou a crescer, a cair, na verdade. Por que isso aconteceu? As medidas que foram tomadas por conta do governo, lembrando que eu não estou defendendo nenhuma política ou partido, mas todas essas questões de reforma da Previdência que foram colocadas, elas vieram no sentido, e existem mais programas no sentido de reduzir o endividamento do país, né? Isso coloca aí algumas questões para a gente pensar. Nós temos um país que tem um endividamento, de certo modo, tentando ser controlado, né? E alguns outros vilões que a gente tem que pensar, né? Um deles é a inflação e outro deles é o dólar. Então, ter um país muito endividado, da mesma forma que ter uma empresa muito endividada, é ruim. A questão é que percebe-se que o governo está fazendo o dever de casa, né? Está organizando um pouco a casa. Do ponto de vista da inflação, vejam que aqui o endividamento em 2016, ele correspondia a 65% todo o PIB do Brasil. Na mesma época, foi quando teve o auge da inflação, que seria o governo Dilma, né? Então, vindo do governo Dilma, a gente teve uma inflação muito alta, né? Estava próxima aí de 10% de inflação, e ela veio caindo. Tiveram algumas diferenças, aqui umas variações, e hoje a gente está com uma inflação de aproximadamente 2,5%. Isso é bom para o Brasil? É bom no sentido de que o custo de depreciação do dinheiro, ele veio reduzindo. Então, eu sei que, por exemplo, o livro que eu vou comprar, o computador que eu vou comprar hoje, no ano que vem não vai ser tão caro quanto era no passado. Isso para o empresário é bom porque facilita a tomada de decisão no sentido de fazer investimentos novos. Eu vou expandir, eu vou fazer qualquer outro investimento dentro da minha empresa e eu sei que esses investimentos, eu vou saber quanto que eu vou ter lá na frente, teoricamente. Então, a gente tem hoje um cenário de uma taxa de juros mais baixa, uma inflação, de certo modo, controlada, de um PIB, né, de um governo, teoricamente, andando em linha, né? E a outra questão que vem é o dólar. Então, o que aconteceu? O dólar, se a gente for ver desde 2019, ele veio subindo, hoje caiu bastante, né? Mas desde que eu me dou por gente, o dólar sempre subiu, né? Mas por que isso acontece? Parte da política que o governo tem trazido é de não ficar segurando tanto dólar, porque sempre que o governo faz qualquer ação no sentido de segurar o dólar, ele tem que fazer algum gasto de dinheiro, né? Então, a gente vai ter que se acostumar, e o Paulo Guedes, ele até falou aí publicamente, algo no sentido de se acostumem com dólar na faixa de uns R$5, tá? Então, por que isso é importante? Nós estamos falando aqui de lojistas,
Quem trabalha mais com produtos importados vai ver uma diferença boa nisso. É importante entender que você vai ter que trabalhar com dólar mais alto, e isso vai impactar aí na quantidade que você vai vender. Porque se você trabalha com um produto que o dólar gera tanto impacto, seu produto vai ficar mais caro, vai ficar menos competitivo e pode ser com que as pessoas não comprem. Então, isso ajuda para tomar decisões no sentido de, será que eu vou para frente, será que eu faço mais investimentos dentro do meu negócio mesmo, né? Só que vejam aqui também, o Brasil foi a moeda, o Brasil é essa linha mais escura, o Brasil foi a moeda que mais desvalorizou no mundo e também foi aí mais ou menos a bolsa que mais desvalorizou no mundo. O peso mexicano, que é essa linha laranja, linha rosinha aqui, ele desvalorizou, na verdade, uns 19%, enquanto o peso colombiano desvalorizou 14%. Se a gente for pegar algumas outras moedas, a gente vai ter aqui também a moeda da África do Sul, né, o rand, desvalorizou 25%, o rublo indiano também desvalorizou pouco, né, da Rússia, e a moeda indiana também desvalorizou pouco, quase nada, você vai ver ela andando em linha reta. Então, de algumas das perguntas, né, a gente questiona qual que é o cenário. Rafael, se puder voltar para mim aqui, por gentileza. Eu já encerrei com os slides. Então, assim, Loureiro, qual que é o cenário? Hoje a gente tem um país, de certo modo, mais organizado, né, com uma política de contenção de gastos e uma moeda que ela um dólar, que ele vai sofrer maiores flutuações. Então, o cenário hoje se resume a isso. Mas o que tem para acontecer ainda? Né? Com o governo Bolsonaro, qualquer coisa vira surpresa. Então, isso pode afetar bastante a economia. E tem também a questão das eleições dos Estados Unidos que vão acontecer agora no final do ano, que também podem gerar um impacto que nós não temos como dizer qual vai ser, né? Hoje saiu uma notícia de que os Estados Unidos gerou uma quantidade boa de vagas de trabalhos, né? Isso pode afetar aí, por exemplo, para um Trump ganhar a eleição, tá? Alguma pergunta por enquanto? Então, a primeira pergunta você está respondendo aí, qual o cenário atual do mercado, né? Rafael, faça 2 para ele. Vamos lá. Então vamos lá, Mário. A segunda pergunta que recebemos durante essa semana que foi divulgada a sua live seria assim: qual é a modalidade de investimento mais recomendada de acordo com o perfil de cada investidor? Se você puder nos ajudar com essa resposta. Bem, para cada... Vamos colocar dois grandes contrastes, né? Tem investidor mais conservador e tem investidor mais agressivo, né? A questão é se o tipo de investimento ele está alinhado com o propósito da pessoa. Então, se eu sou um investidor mais conservador, pensando que aqui que o nosso público são lojistas, são empresários, faz sentido eu pensar nos investimentos conservadores, mas antes disso, tem que levar em consideração aí como está o caixa e a saúde de uma empresa, né? Para o caixa e a saúde da empresa, o ideal seria procurar alguns investimentos mais conservadores, como um tesouro direto, um tesouro Selic, ou mesmo alguns CDBs, né? Procurando sempre ter uma taxa aí que pelo menos atinja 100% de CDI. O que isso quer dizer, o 100% de CDI? O mercado tem uma média de juros que paga, tá? Então, se eu pegar todas as instituições financeiras, eles vão estar pagando em média lá 3% ao ano hoje, né? Então, o ideal seria o quê? Eu pegar uma aplicação conservadora, um CDB, ou um tesouro, o Tesouro Selic no caso, que pague para mim pelo menos esses 3%, né? E sempre procurando, do ponto de vista como um empresário, sempre procurando ter muita liquidez, porque a gente não sabe como que vai ser efetivamente o impacto econômico aí na economia do dia a dia. Então, ter esse dinheiro disponível é importante para, se eu precisar fazer uma demissão de algum funcionário, vou ter dinheiro para poder pagar a rescisão, né? Algumas situações assim. Do ponto de vista do investidor mais agressivo, né?
você pode fazer investimentos, por exemplo, em bolsa, só que o dinheiro que vai para a bolsa é um dinheiro de longo prazo. Então, todo o dinheiro que vai ser aplicado nessa modalidade, ele tem que ser um dinheiro que você não dependa. Então, se você já conseguiu, se você já tem o capital de giro, já tem o seu capital de giro todo completo, já tem algum excedente de caixa para alguma eventualidade que você tenha, aí sim você pode pensar uma outra quantidade de dinheiro que você possa fazer investimentos de mais longo prazo. Vamos pensar aí pelo menos 3 anos de investimento. O ideal seria 5, mas pelo menos aí uns 3 anos de investimento para deixar em bolsa. Qual que é a vantagem da bolsa, né? Hoje, como empresário, o que nós temos que tomar todas as decisões para qual que é a saída que a gente vai ter para o cenário atual, né? Se eu compro uma ação, o que acontece? Eu estou comprando, por exemplo, uma ação de uma empresa X, ela já tem um grupo de empresários que eles estão lá há anos no mercado, já estão destacados, já tem um faturamento de alguns milhões, né? E eles já têm toda essa tomada de decisão para fazer os investimentos. Então é interessante, por esse aspecto de fazer investimento em bolsa, porque já vai ter, de certo modo, toda uma equipe qualificada fazendo isso, né? Sem contar o fato de que a isenção de imposto de renda nos dividendos, nas ações, né? Você não precisa de muito dinheiro para comprar ações, você pode comprar ações dependendo do valor da ação com R$10, né? Então, e se você vender menos do que 20 mil reais mês, você tem isenção de imposto de renda em todo o lucro das ações. Então, resumindo, né? Qual que seria o melhor tipo de investimento para o perfil? O conservador procurar investimentos que sejam mais seguros, como um tesouro ou um CDB, com uma taxa mínima de 100% do CDI com alta liquidez, por conta do cenário. E para quem for mais agressivo, pode procurar ações, pode procurar fundo imobiliário, mas o importante é que tenha muito bem alinhado o prazo do investimento, né? Você não monta um negócio, uma empresa, para vender no dia seguinte, né? Da mesma forma que você não compra uma ação para vender no dia seguinte. Pode ser que dê certo, só que a chance disso dar errado é muito alta. Ok, Rafael, faça a pergunta 3 para ele agora. Vamos lá. Mário, como que os investidores se comportam na pandemia ou que eles podem ter esse comportamento diferenciado e também nessa crise política que nós estamos passando, né, de certa forma? E se de fato agora é hora de investir? Uma pergunta que veio para nós pelas vezes digitais agora. Tá, então imagine o seguinte, o que aconteceu, né? A gente está acompanhando desde o começo, com vários clientes. Então, assim, a gente teve duas polaridades. Teve pânico e teve euforia ao mesmo tempo. Então, tiveram investidores que resolveram fazer empréstimos para comprar ações porque estavam baratas, da mesma forma que tiveram investidores que resolveram sacar todo o dinheiro por medo do Brasil virar uma ditadura. Foram algumas das coisas que eu ouvi, né? Você fazer um empréstimo para fazer um investimento não é algo recomendado, tá? Então, esse tipo de postura ela já não é muito indicada. Até porque, como um investimento em bolsa, principalmente, é um investimento de um prazo mais longo, né? Você vai se comprometer com uma dívida que, se por acaso for demitido, você não sabe nem se vai conseguir pagar. Agora, a postura de medo também foi outro problema. E quem resolveu que o mundo ia acabar por conta de tudo que aconteceu, perdeu toda a oportunidade de recuperação que teve. Então, se ela já tinha perdido algum dinheiro, hoje ela não recupera mais. O que seria a melhor postura, né? E por que eu falei que as ações elas têm que ser encaradas como um investimento de longo prazo? Porque foi uma situação pontual, claro que foi uma situação grave, mas não é e também foi uma situação global, mas não foi algo que comprometeu anos e anos de história, né? Se vocês podem ver aqui atrás de mim, tem um gráfico da Bolsa Brasileira desde 1963. Tá? O que mostra ali? Desde então, a Bolsa só subiu. Claro que tiveram várias crises. Teve a crise dos tigres asiáticos, tem a questão da crise dos caminhoneiros, que teve ali também, né? Teve vários problemas. Só que a Bolsa, as empresas, como eu falei, elas se reinventam. Elas se reinventam e procuram sempre lucrar. E quando você faz um investimento em bolsa,
você está comprando esse lucro. Então, a ideia sempre vai ser procurar empresas bem administradas, porque essas são as empresas que se reinventam durante a crise. Beleza. Entendi. Só complementando um pouquinho a tua pergunta, Mário, a respeito de fundo imobiliário. O que você pode colocar para nós sobre esse item? Bem, o fundo imobiliário, vamos pegar os dois cenários, né? Tem os fundos imobiliários e tem as ações. No outro ponto, eu posso tanto comprar um imóvel físico, quanto eu posso montar uma empresa. Tá? Vou fazer essa comparação para vocês. Quando eu monto uma empresa, quais são os meus riscos, né? Eu tenho todo o risco do negócio e eu tenho o risco de quebrar. Se eu quebrar, o que acontece? Eu vou ficar devendo para fornecedor, eu vou ficar devendo para funcionário, né? Então, o risco que eu tenho no empreender tem, obviamente, um potencial de ganhar mais dinheiro, só que também tem um risco maior. Mas eu tenho o risco de quebrar e ainda ficar devendo mais do que eu coloquei de dinheiro no meu negócio. Isso é uma possibilidade. Nas ações, é diferente. Nas ações, todo o meu risco de estar limitado à quantidade de dinheiro que eu coloquei. Então, se eu coloquei 10 mil reais, a princípio eu só posso perder esses 10 mil reais, né? E eu estou comprando um pedaço de uma empresa. Estou comprando um pedaço de um Itaú, de uma Vale, de uma Petrobras, da empresa que for. Igual uma empresa tem a distribuição dos lucros, que é o dividendo. Então, nos dois casos, eu tenho um recebimento de dividendos, que é o lucro do Itaú, da Vale, da Petrobras ou de qualquer outra ação, que eu vou receber na minha conta corrente como se fosse um aluguel, né? Então, esse dinheiro vem para mim sem imposto de renda, né? E quais são as outras vantagens? Se eu sou um investidor de mais longo prazo, numa ação, por exemplo, eu comprei Itaú. O Itaú, ele me dá uma bonificação. O que isso quer dizer? Que de tanto que eu sou tanto tempo que eu estou com o Itaú me dá de presente algumas ações. Isso é normal. Isso não acontece no mercado, na minha empresa, né? Isso acontece na bolsa. Então, tem todas essas situações que a gente tem. Qual que é outra vantagem? Eu posso montar um negócio com 10 mil reais? Difícil. Eu posso comprar ações com 10 mil reais? Consigo comprar mais de uma e mais de uma empresa, né? E vou receber os dividendos, todas essas coisas iguais. Eu consigo vender uma empresa em 2 dias? Não. Eu consigo vender uma ação na bolsa em 2 dias? Consigo. Tá? Então, essas são algumas das vantagens. Então, se eu tiver, por exemplo, 100, 300 mil reais, com esses 300 mil reais eu compro várias empresas. Mas no mercado real, eu não compro várias empresas com 300 mil reais. Agora, o que muda disso para fundo imobiliário? O fundo imobiliário é como se eu fosse comprar um condomínio de vários imóveis, né? E eu pego uma fração desse condomínio. Então, imagine assim, eu tenho uma pessoa jurídica, uma empresa que tem vários imóveis dentro dela. E eu compro um pedacinho dessa pessoa jurídica. Eu compro 1% dessa pessoa jurídica, 1000% dessa pessoa jurídica. E, teoricamente, o que acontece? Eu vou ter todos os benefícios daqueles vários imóveis que tem dentro dessa pessoa jurídica. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos pensar que tem uma pessoa jurídica que investe em vários shoppings. Esse shopping, agora é um cenário diferente, né? Mas os shoppings, as lojas dos shoppings pagam aluguéis. Os fundos imobiliários, então, o que eles vão fazer? Eles vão receber esses aluguéis e esses aluguéis são pagos para mim como investidor, né? São pagos mensalmente, tal como acontece com um imóvel físico, como um imóvel de tijolo, né? Então, o fundo imobiliário, da mesma forma, eu posso comprar com 100 mil reais vários fundos imobiliários que investem em vários tipos de imóveis, que podem ser hospitais, shoppings, centros de logística e etc. Mas se eu for comprar um imóvel com 100 mil reais, talvez eu compre um kitnet. Agora, se eu comprar um kitnet, com certeza eu vou ter problemas com inquilinos. Se eu for comprar um fundo imobiliário, os administradores desse fundo, eles já cuidam de tudo isso, então eu não preciso me preocupar. Os imóveis físicos, eles pagam imposto pagam aluguéis? Pagam. Os fundos imobiliários pagam aluguéis? Pagam. Eu pago imposto de renda no imóvel físico, no aluguel que eu recebo? Desde que eu declare, eu pago. No fundo imobiliário, eu sou isento. Então, eu recebo aluguel todo mês no fundo imobiliário
sem ter que pagar imposto de renda, né? Eu consigo vender um imóvel pelo preço de mercado em 2 dias? Difícil. Eu consigo vender um imóvel, um fundo imobiliário, em 2 dias pelo preço do mercado? Teoricamente consigo. Então, assim, de um lado aqui a gente tem empresas e imóveis, do outro lado eu tenho fundos imobiliários e ações. Nas ações, nos fundos imobiliários, eu tenho mais liquidez, eu tenho a possibilidade de diversificar mais os investimentos em setores diferentes. O que eu quero dizer com isso? Vou comprar educação, vou comprar saúde, vou comprar mineração, e eu tenho algumas vantagens tributárias, a possibilidade de pagar menos imposto, se comparado ali nos negócios físicos. Ok, então. Rafael, quarta pergunta. Vamos lá, Mário. O que as pessoas ou empresas elas têm que entender antes de fazer qualquer tipo de investimento? Então, como eu falei no início, cada um, né, e aí entra a questão do papel da pessoa no investimento, que é o que eu faço. A pessoa sempre tem que estar fazendo investimento dentro do contexto de vida dela, né? Então, seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica, né, uma empresa. Não adianta eu querer pegar o meu capital de giro, eu já vi gente fazer isso, e querer colocar na bolsa. Enquanto a bolsa estava subindo, eu coloquei em novembro, ganhei dinheiro e fui colocando mais no meu capital de giro, porque, ao meu ver, eu não precisava de dinheiro. O que aconteceu depois? Perdeu tudo na bolsa, né? Então, essa noção de contexto e algumas regras que a gente estabelece como regras de segurança para fazer investimentos, elas são necessárias para que a gente não leve invertida, digamos assim, né? Então, se eu sou empresário, eu não tenho que pensar em estar fazendo investimento em bolsa se eu não tenho nenhum fluxo de caixa estabelecido, se eu não tenho dinheiro reservado para alguma aquisição que eu vou fazer. O dinheiro de bolsa, geralmente a gente fala assim, o dinheiro do leitinho das crianças você não põe na bolsa. O dinheiro que você põe na bolsa é o dinheiro do churrasco do final de semana, né? O dinheiro que você vai para fazer uma janta. Então, o empresário ele tem que ter essa noção, o investidor no geral tem que ter essa noção de que os investimentos que vão para risco, da mesma forma que a empresa é um risco, eles têm que estar disponíveis. Você não pode precisar desse dinheiro. Então, você sempre tem que ter ali uma reserva de emergência, o capital de giro estabelecido, para você fazer esses investimentos. E, por exemplo, agora, vamos supor, coloquei 100 mil reais na bolsa, virou 80 mil, né? Você encarar isso com tranquilidade, não com desespero de, nossa, perdi dinheiro e vai faltar dinheiro para pagar a conta. Então, essa é a melhor postura, porque como a gente tem que ser frio nos investimentos e tem que ser sangue frio também nos negócios, você tem que traçar algumas estratégias para com que você consiga se manter com sangue frio, com uma mente fria para poder tomar a decisão mais acertada. Ok. Rafael, quinta pergunta. Investimentos para as empresas dessa pandemia. Por que investir, de fato, Mário, para a empresa? Bem, a empresa, como eu falei, a taxa de juros hoje está em 3%. Né? Então, assim, falando em investimento financeiro, né? Você tem também a possibilidade do investimento no seu negócio, vai depender da tua estratégia que você vai estar fazendo, mas do ponto de vista financeiro, né, você tem o teu capital de giro, você tem algum excedente de caixa. Hoje, a maioria das pessoas, se a média hoje é estar recebendo 3% ao ano, o que significa 3% ao ano? Eu tenho 100 mil reais aplicado, em um ano eu vou ganhar 3 mil reais, né? Então, o que acontece? Se a média receber isso, a questão é que a maioria das pessoas, praticamente todo mundo que faz investimento de maneira mais desacompanhada, está recebendo aí talvez 2%, talvez 1%. Tá? Pode ser investimento de banco, pode ser a poupança, pode ser até um investimento de uma corretora. A questão é o acompanhamento disso tudo. Né? Então, o objetivo é conseguir fazer um investimento
melhor dentro daquilo que você, do risco que você está disposto a correr. Então, se é um investimento para capital de giro, existem investimentos específicos para isso. Existem investimentos que você vai ter dentro de algumas instituições que vão estar pagando metade do que a média do mercado. Então, talvez pelo risco que você está tomando nesse investimento, não faz sentido nem você estar aplicando, né? Então, o melhor investimento vai ser sempre dentro do perfil e da intenção, do objetivo da pessoa. Daí, o que é o nosso papel é justamente identificar isso daí e trazer quais são as melhores oportunidades dentro de todo esse cenário. Não é complicado pegar e dizer assim, ó, é o investimento X, mas se a gente for trazer para investimentos pensando em caixa, já que a gente está falando com o sindicato das lojas, né, seria pensar nesses investimentos mais conservadores, como um Tesouro Selic, que é o Tesouro Direto, né, que é um dos investimentos mais conservadores, algum CDB que pague pelo menos 100% do CDI, que é a taxa média do mercado, com liquidez, um fundo DI, que são dos fundos também extremamente conservadores e vão ter uma liquidez muito boa. E, em média, vão estar pagando, deveriam pelo menos pagar 100% do CDI. Então, a gente precisa ter pelo menos 100% do CDI, alta segurança e alta liquidez do ponto de vista de empresa, né? Ok, Mário. Rafael, tem mais alguma pergunta que chegou aí? Essa pergunta aí? Essa aqui veio agora para o nosso Instagram, Mário, que ela é referente àquelas empresas que ainda não aplicaram, não investiram em ações nem em investimentos, né? O que ela pode ter de cuidado antes dela investir? E continuando com a mesma pergunta, qual que é a importância hoje de um assessor para que essas empresas tenham um investimento correto para os seus benefícios? Bem, o investimento... você pode repetir a pergunta, por favor? Posso. Elas perguntaram o seguinte, de acordo com esses investimentos que foram citados, que podem ser feitos, né? Qual é o cuidado que a empresa tem que ter antes de fazer esse investimento correto? E qual que é a vantagem de ter um assessor, no caso, como a empresa de vocês presta serviços de qualidade para todos, né? Qual que é a importância dessa empresa fazer assessoramento para essas empresas específicas que buscam esse investimento? Tá, então, o que a gente falou antes de tudo isso aqui? Basicamente, dos erros que as pessoas cometem, né? Então, assim, os cuidados que as pessoas têm que ter basicamente, não utilizar um dinheiro que ela vá precisar, se a gente está falando de risco, e sempre fazer o investimento de acordo com para que aquele investimento está sendo feito. Tá? Então, vamos voltar de novo naquele exemplo do capital de giro na bolsa, né? Você consegue jogar minha tela aqui, Rafael, por favor? Joga na tela. Estamos vendo aqui, né? Está conseguindo ver esse gráfico? Como? Sim. Uhum. Tá. Então, ó, isso aqui é o Ibovespa nos últimos 12 meses. Tá? O que aconteceu? O Ibovespa vinha aí subindo desde 2016. O que é o Ibovespa? É a média do que subiram as ações, assim, falando de maneira bem resumida. Ele subiu quase 200%, certo? Quando estava aqui embaixo, isso aqui foi basicamente a evolução da Bolsa. Então, quando estava aqui embaixo, todos já estavam desacreditados que a Bolsa ia continuar subindo, né? A questão é que, sempre fala, quando todo mundo está querendo comprar, não é a hora de você comprar. Quando todo mundo está querendo sair fora, é a hora de você entrar, né? Então, aqui, nesse ponto, que seria no finalzinho do ano passado, deixa eu colocar aqui um ano, foi mais ou menos aqui, ó, todo mundo estava querendo entrar na Bolsa, certo? E daí começam os desavisados, vou colocar o capital de giro na Bolsa e tudo mais. Vamos supor que eu tivesse feito a aplicação aqui. O que aconteceu? Teria perdido, se eu tivesse colocado meu capital de giro na Bolsa, teria perdido 40%. Coloquei 100 mil, virou 60, né? O que você faz quando acontece isso? Algumas pessoas infartam, né? Então, não que isso tenha acontecido, mas muitas pessoas fazem isso.
E a gente já teve aí uma recuperação, né? Se eu for pegar o mesmo horizonte, a perda seria de 14%. Então, se eu coloco um dinheiro que eu vou precisar e faço um investimento desse tipo, e vejo essa queda, a primeira coisa que eu vou fazer é resgatar na queda, né? E daí, por que isso acontece? Porque eu fiz uma coisa com dinheiro que eu não precisava, que eu precisava, na verdade. Se eu não precisasse do dinheiro, eu podia deixar ele recuperando e ter acompanhado, por exemplo, toda essa alta aqui, que foi de mais ou menos 50%, desde o fundo até agora, né? Então, por que eu estou batendo muito nessa questão de colocar o dinheiro que não precisa? Porque se uma vez eu comprei aqui, por exemplo, eu comprei aqui em 2019, em janeiro de 2019, teria mais ou menos tido uma perda de 3%, né? Então, a questão é, os investimentos em bolsa, se você quer... Pode voltar para mim, Rafael, por favor? Se o seu objetivo é fazer investimento em bolsa, o ideal é com que comece com dinheiro que você não precisa, né? É ideal que faça com pouco dinheiro e vá começando aos poucos, tá? Por quê? Porque eu vou comprando em várias janelas de tempo, e o preço está mais caro, está mais barato, está mais caro, está mais barato, e com isso eu faço um preço médio. O que isso interessa? Isso dilui o risco, tá? Uma das coisas que reduz o risco, seja no negócio, seja em investimentos, é tempo, tá? Então, principalmente em bolsa. Quanto mais tempo eu deixar o meu investimento numa ação, mais eu reduzo o risco dela, teoricamente. Então, a dica que pode ser dada, vamos lá. Primeira, não colocar um dinheiro que você... Colocar somente o dinheiro que você não precisa. 2, procurar uma assistência especializada que te ajude a tomar a decisão de maneira adequada, que te ajude a não ser emocional nas decisões que você vai tomar, né? Porque, por exemplo, teve gente que queria vender apartamento para comprar ação agora. Então, não vai deixar seus filhos sem lugar para dormir por conta disso e morar de aluguel, né? Sendo que você pode ser demitido no dia seguinte. Terceiro, se você não tem conhecimento, começar a comprar pouco para não tomar tanto risco e comprar pouco várias vezes, porque assim você vai conseguindo reduzir o seu risco com o tempo. Tá? Assim, de maneira muito genérica, dá para dizer que seriam esses pontos. E a ideia de ter um acompanhamento especializado é que a gente já acompanha e orienta as pessoas em todos esses pontos aí e muito mais outras coisas que eu mencionei. Perfeito, muito obrigado, Mário. A pergunta 7 e 8 que nós temos aqui é praticamente quase a mesma coisa que você já respondeu anteriormente, e uma pergunta bem plausível, que é importante para nós, aqui também do Cindy Lojas: como é que o empresário pode acompanhar de forma prática os seus investimentos? Aí eu acho que entra um pouco na tua empresa, o teu perfil de negócio, né, Mário? Como que ele pode acompanhar isso por algum aplicativo, por algum acesso direto à informação, algum portal? O que você pode passar isso para nós? Então, assim, sempre você vai fazer investimento para uma instituição. Não tem outra forma de fazer. Esses investimentos, eles, dependendo da instituição, eles vão te dar mais ou menos informações. Tá? Então, se eu estou numa instituição que ela não é muito transparente com os meus investimentos, eu não vou nem saber direito quanto que eu ganho. Muito menos se eu for leigo, né? Vamos supor que eu vou lá na instituição X, essa instituição X, ela só fala assim: teu investimento rendeu 2% no ano. Você vai pensar, nossa, tá ruim, tá? Só que quanto que eu falei que estava a média do mercado, quanto que estava a taxa de juros? Estava 3. Então, se rendeu 2, não é que está ruim, está muito ruim. Então, se, por exemplo, vamos dar outro exemplo. Se, por exemplo, você viu que os seus investimentos estavam rendendo 10% ao ano. Daí, poxa, que legal, rendeu 10%, né? Quase 1% ao mês, bacana. Só que quanto que estava pagando a média de juros do mercado? O mercado estava pagando 14%. Então, os seus investimentos não estavam tão bons, né? Então, algumas instituições, elas não trazem as informações
que auxiliam você ver se isso está bom ou não, né? Então, o ideal é procurar instituições que tragam mais transparência em relação aos dados dos investimentos, para você saber quais são as vantagens de fazer esses investimentos, para, por exemplo, você saber, poxa, eu falei um pouco do CDI, né? O meu investimento está rendendo mais que o CDI. Eu saber isso é bom. Outra coisa que é interessante, a XP, por exemplo, agora, ela tem um sistema de compensação do imposto de renda, né? Poucas instituições têm isso feito de uma boa maneira. Por que eu estou falando isso? Imagine que, poxa, eu fiz todos os investimentos agora e tive prejuízo. Se a instituição, a plataforma que eu uso, ela não comporta, já era, perdi dinheiro. Mas hoje, se esse investimento, por exemplo, tivesse sido feito na XP, eu conseguiria compensar o imposto de renda, tá? Compensar do imposto de renda o prejuízo que eu tive nesses investimentos. E isso é muito possível. Então, você ter uma plataforma boa, você ter um profissional competente, é importante para você conseguir não só procurar ter os melhores resultados, mas para você ter transparência, para você conseguir tomar uma decisão acertada. E também, a gente está em um período de declaração de imposto de renda, mas para você conseguir, às vezes, aproveitar esses benefícios que tem em toda essa questão do imposto de renda, né? E essa questão da compensação do imposto de renda, veja só, ela funciona tanto na parte de ações, que a gente conversou, quanto na parte de fundos imobiliários. Então, se eu comprei ação e tive prejuízo, eu posso compensar esse prejuízo com o imposto que eu tenho a pagar lá na frente, tá? Mas é um imposto das ações e dos fundos imobiliários, não é um imposto do salário ou do prolabore que eu ganho, né? Da mesma forma, os fundos de investimento. Os fundos de investimentos, eles podem ter algum prejuízo, né? E eu posso, dentro da plataforma da XP, compensar esse prejuízo dos fundos de investimentos que eu tive. Okay. Perfeito. Até essa pergunta que veio agora, você acabou de falar, que é referente ao fundo de investimento. Então, isso vai colocá-lo agora para o nosso portal de comunicação. Então, o fundo de investimento, até um detalhe. Imagine que, poxa, eu não tenho tempo, eu não tenho paciência e não quero me envolver num processo de investimentos. Eu não quero saber qual que é a melhor ação, não quero saber de nada. O que você faz? Fundo de investimentos. Então, o que faz um fundo imobiliário, como eu falei? Ele escolhe os melhores imóveis, coloca dentro dele e você recebe uma parte do lucro que ele gerar. Um fundo de investimento faz a mesma coisa. É uma empresa que ela escolhe quais investimentos fazer, né? E essa empresa ela vai ter lá pessoas com formação em engenharia naval no ITA, com doutorado em Chicago, né? A empresa vai ter diversos profissionais e esses profissionais vão fazer todos esses investimentos. Eles vão facilitar, de certo modo, a declaração de imposto de renda em ações e fundos imobiliários, ela é meio chata de fazer. Se eu investir num fundo de ações, você não vai ter que fazer nada. Você só vai pegar um informe e colocar no teu imposto de renda como se fosse qualquer investimento do banco, né? Então, o fundo, ele traz isso, você não vai ter que ficar se preocupando na hora, qual que é a melhor hora de comprar, qual que é a melhor hora de vender, e o fundo de investimento ele vai fazer. Todo esse trabalho intelectual é feito pelo fundo, né? O imposto de renda ele é mais simplificado com o fundo de investimentos, e você tem também liquidez, né? Por exemplo, você vai comprar um CDB do banco, o CDB do banco pode ter, às vezes, um prazo de 5 anos. Se quiser resgatar, você pode até conseguir resgatar. Só que se você resgatar antes desse prazo, você pode ter algum tipo de prejuízo. Um fundo de investimento, você vai ter a liquidez, né? Você consegue resgatar o dinheiro no mesmo dia, em 1 dia, em 5 dias, em 30 dias. Então, o fundo de investimento ele é uma coisa extremamente flexível e prática, né? Principalmente para essa questão do imposto de renda, que ajuda demais. Ok, tem mais alguma pergunta, Rafael? É isso aí. Não, aqui encerrou, presidente. Ok, então. Eu quero agradecer ao senhor Mário Machado e fazer as suas considerações finais e contar um pouco aí da sua empresa aí, localização, telefone, quem quiser entrar em contato com você, Mário, faz favor, a palavra é sua. Obrigado, Lerano.
Bem, a XP Investimentos é uma plataforma de investimentos, uma corretora por meio da qual a gente compra e vende ações, trabalha com fundos. A gente falou de fundos, nós temos dentro da XP mais de 400 fundos. Tá? CDBs, tem mais de 80 tipos de CDBs. Né? A XP, o que é na verdade? É um portal que você acessa tudo que tem no mercado financeiro. Inclusive, tem investimentos que tem dentro dos próprios bancos. Então, por ali, a gente já consegue ter todo esse acompanhamento, ter todos esses produtos, essa diversidade de produtos. E para você trabalhar com a XP, você tem que ter um escritório. E existem vários escritórios dentro da XP. Existem, na verdade, salvo engano, 660 escritórios dentro da XP. Desses 660 escritórios que tem dentro da XP, hoje o nosso está entre os 20 maiores da XP no Brasil. Então, assim, o nosso escritório possui mais de 20 filiais hoje, possuímos mais de 250 profissionais e nós possuímos também mais de 3 bilhões em custódia no Brasil. Então, de todos os escritórios da XP, além de nós estarmos dentre os 20 maiores, né, por questão de nota que o cliente dá de satisfação para a gente, que é o NPS, nós estamos em 10ª posição de quem mais tem dinheiro dentro da XP, digamos assim. Tá? Então, a gente tem 3 bilhões em custódia. E em Ponta Grossa, a gente tem uma operação que eu sou o responsável por toda a operação. Né? Aqui no Paraná, na verdade, a gente já está com uma segunda operação sendo montada no norte do Paraná. O nosso escritório fica na Rua 15, no Boulevard Center, na sala 47. Nós fazemos o atendimento de clientes, quem quiser receber algum tipo de notícia, tá? Nós temos algumas listas no WhatsApp que distribuem notícias, né? E você escolhe, na verdade, qual tipo de notícia você quer receber. Então, vai ter notícia de bolsa, eu trabalho também com a questão agrícola, então a gente tem notícias relacionadas ao mercado agrícola também, e o telefone, só um instantinho, o telefone do escritório, que você pode acessar, que é o WhatsApp mesmo, e tem todas essas notícias, é o 42 41 41 36 77. E o e-mail, vocês podem contatar aí pelo meu e-mail particular, que é mario.machado@invest, com temudo, smartxp.com.br. Tá? Então, essa operação, alguns detalhes a mais que posso passar. Então, o nosso escritório, se a gente for entrar dentro dos sistemas da XP, está lá com a etiqueta desse NPS, que é uma nota de satisfação. As notas que a gente tem aqui, elas estão acima de 95, sendo que o limite é 100, né? E estamos também aí dentro dos 20 maiores escritórios por nota e quantidade de dinheiro que a gente administra aqui no Brasil. Ok, então, pessoal, nós vamos, depois de terminar a live, nós vamos colocar todos esses dados que o Mário falou, para quem quiser entrar em contato com ele, tirar alguma dúvida particular aí, sobre o momento financeiro aí, quem quer investir, quem que tem que investir, né? Mário, mais uma vez agradeço a sua colaboração aí, passando um pouco do teu conhecimento aí para nós, né? Quero agradecer o Rafael aí as perguntas aí que ele fez para o Mário, e o Felipe, que está atrás aqui, o nosso técnico aqui, administrando aí a live, então, tá bom. Feito, obrigado. Obrigado, presidente. Aí, e até a próxima segunda-feira, a próxima live. Abraço, tudo de bom. Um abraço a todos, até mais.